Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 885. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 8 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Cada vez mais tarifado, aliás, semana para tarifar o professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Registro, Tanguy, que no descritivo desse episódio tem o e-mail de contato do Petit Jornal. E-mail para quê, Tanguy? Por que tem e-mail do Petit Jornal? Sei lá, Daniel, a pessoa às vezes ela quer uma palestra na empresa dela, quer uma palestra sobre algum assunto aí que esteja acontecendo, né, no cenário internacional e que impacte a sua empresa. Quer fazer, por exemplo, uma parceria de patrocínio, alguma coisa assim? Fala com a gente, conversa com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Daniel Souza, muito boa noite para você, é um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, né, de onde sai a gravação, para o pessoal poder escutar também, para poder ouvir lá no podcast, em qualquer aplicativo que seja esse bate-papo 885. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre coincidências. Você acredita em coincidência, Daniel Souza? Que coincidências acontecem? Não acontece nada. Eu vou te provar que podem existir sim. Certo. Desde outubro, Daniel Souza, desde outubro do ano passado, de outubro para cá, 11 prefeitos na Turquia foram presos. A gente falou bastante esse ano, Daniel, agora em março de 2025, sobre o prefeito de Istambul, né, um dos principais rivais políticos de Erdogan, o Ekrem İmamoğlu, ele foi preso, e outros 10 foram presos também, e por uma coincidência, são todos do Partido Republicano do Povo, que vem a ser também, acredito que seja uma enorme coincidência, todos da oposição a Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente, né, o cara que está no poder na Turquia há 20 anos, né, há mais de 20 anos. Nós teremos eleições na Turquia no ano de 2028, então não é para já, mas aparentemente Erdogan está fazendo o dever de casa aí. E para não dizer, nas vésperas das eleições, um monte de opositor é preso. Não tem como dizer isso, já está sendo preso 3 anos antes, que é para já garantir que a coisa já chega lá na frente resolvida. No dia de hoje, Daniel, nós tivemos mais um prefeito, o prefeito de Adana, que é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, que fica no sul da Turquia. O nome dele é Zaydan Karalar, também vinculado, né, também filiado ao Partido Republicano do Povo. Ele foi preso e ele será mantido preso até o julgamento por decisão judicial. Ele é acusado, assim como os outros prefeitos que também foram presos, estão presos, de corrupção e extorsão, né? Então esse vem sendo, Daniel, uma tática, né, que vem sendo utilizada pela justiça, uma justiça absolutamente vinculada ao governo de Recep Tayyip Erdogan, que é exatamente você tentar anular pessoas que poderiam ser importantes, né, nas próximas eleições parlamentares, eleições presidenciais. Afinal de contas, são pessoas que têm uma força regional bastante grande. Então, nesse sentido, Daniel, a gente está falando sobre prisões que aconteceram do prefeito de Istambul, de Adana, de Antalya, né, que é uma outra cidade importante, de cidades, por exemplo, que ficam no entorno de Istambul, que têm populações importantes, e isso, obviamente, Daniel, acaba, né, vai diminuindo, vai minando a capacidade da oposição de fazer qualquer tipo de ação contra Recep Tayyip Erdogan. Então, Erdogan, Daniel, ele é aquele cara que é o clássico, ditador moderno, né, porque ele é eleito democraticamente, né, ele vence eleições, mas ele está o tempo todo testando ali os limites da democracia, né? Então, não necessariamente ele frauda a eleição, porque às vezes não precisa. Você prende um opositor, você dificulta que a oposição faça campanha, você dificulta que alguma figura cresça na oposição, e dessa maneira, portanto, o alvo dele nesse momento, mais uma vez, desde outubro do ano passado, sempre tendo a conivência da justiça, são os prefeitos. Vamos ver até onde que isso vai dar, Daniel, mas me parece que Erdogan está, de fato, construindo
uma belíssima vitória eleitoral no ano de 2028, no momento no qual ele tem uma popularidade em queda. A situação econômica da Turquia não é fácil, aliás, a gente vem falando sobre isso aqui há alguns anos, né? Então ele tem, de fato, uma popularidade decrescente, mas se não aparece nenhuma grande liderança na oposição, a tendência é que ele concentre os votos do campo governista e vença as próximas eleições. Aliás, Tanguy, na área econômica, nós tivemos aí uma grande desorganização, né? O Erdogan, nos últimos anos, desorganizou muito a economia turca, particularmente no que diz respeito a questões relacionadas à inflação, à atuação do Banco Central. O Banco Central turco tinha autonomia, deixou de ter, depois ele deu um cavalo de pau, voltou atrás, enfim, existe ali uma grande imprevisibilidade em relação a alguns elementos importantes da política macroeconômica turca. No dia de hoje, Tanguy, Donald Trump acordou animado e falou, vou anunciar tarifas. E anunciou 50% de tarifas sobre o cobre importado. Não satisfeito, ameaçou 200% de tarifas sobre os fármacos. Não satisfeito, anunciou que tarifas sobre semicondutores estão prestes a ser anunciadas. Eu fiquei sem entender. Por que, Tanguy? Veja você. Semicondutores são importantes para uma série de setores de alta tecnologia. Quer dizer, você restringir a entrada de semicondutores pode fazer com que os Estados Unidos percam competitividade na tecnologia, na inteligência artificial e numa série de setores de ponta. Quando você pensa em fármacos, encarecer produtos farmacêuticos não me parece exatamente uma boa ideia, né? Você pode ter aí, inclusive, medicamentos sendo encarecidos, isso impacta a vida das pessoas, pode não ser muito bom para a popularidade do governo. E também colocar tarifa sobre cobre, eu não sei muito bem o que o Trump está pensando da vida. De repente ele acha que plantações de cobre podem ser colocadas nos Estados Unidos. Você pode ter ali uma indústria do cobre sendo instalada nos Estados Unidos. É difícil. O cobre é um insumo super importante para uma série de setores e você tem aí o encarecimento desse produto. Mas Donald Trump é valente. Donald Trump coloca tarifas porque ele acontece e ele vai trazer aí produtos e indústrias de volta para os Estados Unidos. O Trump também disse que vai enviar uma cartinha, uma daquelas cartinhas sobre as quais a gente falou ontem, para a União Europeia. A União Europeia ainda não recebeu a cartinha, né, dizendo ali quais vão ser as tarifas, mas vai receber da União Europeia. Tá achando o quê? Que eu te esqueci? Não. A União Europeia vai receber uma cartinha. Aliás, o Trump voltou a ameaçar a BRICS. Olha, muito em breve, tarifas, 10% para a BRICS, pessoal que está associado aos BRICS, né? Inclusive, ele verbalizou ali a questão relacionada à dolarização, dizendo justamente que existe ali uma intenção por parte dos BRICS de esvaziamento dos Estados Unidos, etc., que ele não vai deixar barato, que ele vai reagir, que ele faz, que ele acontece, que ele é brabo. E claro, que quando ele é brabo, ele coloca tarifa, que é uma forma realmente muito eficaz, muito efetiva de impor a agenda dos Estados Unidos. E é interessante destacar que a Goldman Sachs, ela publicou um relatório onde ela diz que os Estados Unidos já arrecadaram cerca de 100 bilhões de dólares com tarifas até o presente momento e que até o final do ano devem arrecadar 300 bilhões de dólares com tarifas. No ano passado, a arrecadação foi de 80. Ou seja, os americanos já ultrapassaram a arrecadação do ano passado, no presente momento, e devem aí ultrapassar várias vezes a arrecadação do ano passado. Quer dizer, você pode quase quadruplicar a arrecadação de tarifas ao longo desse ano de 2025, o que é bastante coisa. Aliás, esse é um aspecto que você costuma explorar muito, quer dizer, o papel das tarifas como elemento arrecadatório para tentar, de alguma maneira, mitigar o déficit americano e o crescimento do endividamento americano dentro de um contexto onde o Trump promete sempre reduzir tarifas. Quem se mexeu bastante hoje foi, inclusive, o Japão e a Coreia do Sul para tentar, de alguma forma, eles receberam cartinhas para tentar, de alguma forma, evitar aí essas sobretaxas, essas tarifas que o Trump
quer colocar sobre os produtos desses dois países. Aliás, Daniel, a gente deu uma aula agora há pouco no Petit Cursos, né? Quem tiver interesse, acessa lá petcursos.com.br, né, para ver as aulas que a gente já ofereceu por lá e as aulas que a gente vem oferecendo. E hoje a gente teve uma aula sobre a política externa da China. E uma das coisas que a gente fez lá foi exatamente comparar o resultado comercial da China com o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram no ano passado, Daniel, um déficit comercial, ou seja, importaram mais do que exportaram na casa de 1,3 trilhão de dólares. Esse é o desespero do Trump, né? Então, quando a gente diz aí, o Trump está tarifando semicondutores, está tarifando cobre, isso assim, não para de pé do ponto de vista da produção e tudo, mas a lógica dele ele está focado em apenas uma variável, a variável que é a arrecadação e diminuição do déficit comercial. Então, quando você fala, Daniel, que os Estados Unidos podem arrecadar 300 bilhões de dólares no ano, numa rubrica que era de 80 bilhões no ano passado, como é que ele lê isso? Pô, eu tive um déficit no ano passado de 1,3 tri, se eu consigo uma receita aí de, vamos arredondar aqui, 300 bilhões, o meu problema ele já diminuiu consideravelmente, né? Me parece que é mais ou menos essa lógica dele. É exatamente essa lógica. O problema é que quando você coloca tarifas, isso tem efeitos deletérios para a economia americana importantes, ainda mais quando você começa a tarifar insumos que podem ser potencialmente importantes para a própria indústria americana. O aço e o alumínio também são insumos super importantes, e você já teve ali tarifas específicas para esses produtos. E o Trump também ameaçou, hoje ele estava com a corda toda, ameaçou Vladimir Putin. Ele disse que está considerando aplicar mais sanções econômicas contra a Rússia, porque ele está muito frustrado com a continuidade da guerra. Ele disse o seguinte, abre aspas, não estamos felizes com isso, fazendo referência à guerra, né? Não estou feliz com Putin. Posso dizer isso agora, porque ele está matando muita gente, e muitas delas são seus soldados, principalmente os soldados dele, fecha aspas. A maneira que o Trump se expressa é muito peculiar, digamos assim, né? Ele vai, ele volta, ele repete, ele traz o mesmo argumento, e aí você já não sabe mais sobre o que ele está dizendo. Mas o fato é que ele ameaçou Vladimir Putin. Vladimir Putin, vou colocar tarifas. Tarifas não, nesse caso sanções, porque tarifas ele não coloca contra a Rússia. Aliás, o Trump, estamos esperando aí as tarifas contra a Rússia. Cadê tarifas contra a Rússia? Até agora não apareceram. Por que, Trump? Conta pra gente. Mas os Estados Unidos estão estremecidos economicamente com a Rússia. Tem tarifa pro Irã? Por que não pode ter tarifa pra Rússia? Veja você, Tanguy, que coisa muito complicada isso. Agora, tem uma pessoa, Daniel, que é tratada a pão de ló, né, nos Estados Unidos, que é Benjamin Netanyahu. Né? Eu falei sobre isso aqui rapidamente ontem, Daniel, que olha, enquanto a gente estava gravando o episódio, Benjamin Netanyahu estava na Casa Branca, então não deu tempo da gente trazer a informação sobre o que foi dito ali. E hoje, finalmente, a gente tem condições de falar um pouquinho mais sobre isso. Daniel, o encontro entre Trump e Netanyahu é um encontro de velhos amigos que se encontram numa situação na qual eles não precisam ter qualquer tipo de freio acerca do que vai ser dito. Né? Então, é interessante porque a gente vê muito bem o que os dois estão pensando, né, com relação àquilo que está acontecendo em Gaza. Então, a primeira coisa que eles falaram, Daniel, foi sobre, de fato, aquela possibilidade de tirar as pessoas de Gaza. Né? Vamos tirar as pessoas de Gaza, porque as pessoas em Gaza ali atrapalham e tudo. Então, limpeza étnica, à luz do dia, eles defenderam. Limpeza étnica. A palavra é essa, né? Limpeza étnica. Então, Netanyahu disse, Daniel, abro aspas aqui, estamos trabalhando com os Estados Unidos para encontrar países dispostos a concretizar o que eles sempre dizem, que querem dar aos palestinos um futuro melhor. Então é assim, gente, quem quer receber os palestinos, vai ser ótimo e tal, vocês sempre disseram que queriam ajudar e tudo, recebam 2 milhões de palestinos e, sejam felizes. E aí o Trump disse que apoia a iniciativa, que seria legal se outros países recebessem esses palestinos todos e que a cooperação com países vizinhos seria uma boa, né? Funcionaria muito bem. E aí o Netanyahu, Daniel, ele usa uma frase que é uma das coisas mais canalhas que você pode dizer numa situação dessa, né? Então ele basicamente diz assim, as pessoas deveriam sair para outros países da região, mas que, abro aspas também, eles devem poder escolher sair. Ou seja, eu quero expulsar essas pessoas, mas eu quero que elas optem por ser expulsas. E me parece que existe um caminho muito fácil para isso, né, Daniel? Você destruir a faixa de Gaza toda,
E as pessoas elas saem porque elas simplesmente não têm qualquer tipo de alternativa. A imprensa, Daniel, que estava presente no encontro, aliás, perguntou sobre a solução de 2 estados, e o Trump disse: não sei, pergunte para o Netanyahu, tipo, não é comigo, você está falando aí de 2 estados, ou seja, criação de um estado palestino, e o Netanyahu sempre foi muito crítico a essa proposta. Ele sempre disse, aliás, que um estado palestino seria uma ameaça existencial a Israel e que, quando eles tiveram a faixa de Gaza, o Hamas construiu túneis para matar o nosso povo. O que é, Daniel, aqui a gente tem que deixar muito claro o que é isso aqui, né? Quando a gente fala sobre a criação de um Estado palestino, certamente seria o melhor, inclusive, para garantir a segurança do Estado de Israel, né? Israel seria mais seguro se houvesse um Estado palestino, se houvesse algum tipo de governança, se houvesse algum tipo de diplomacia. Isso não há nenhuma dúvida de que seria melhor para os palestinos, claro, mas seria melhor também para a segurança regional, para a estabilidade e segurança dos próprios israelenses. O Trump também disse, Daniel, por ocasião desse encontro, que gostaria de não precisar atacar o Irã novamente, mas que o faria caso fosse necessário, e basicamente voltar a falar sobre o acordo de cessar-fogo, né? Netanyahu dizendo que aceitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e que o problema, como sempre, é o Hamas, que o Hamas está querendo fazer modificações na maneira pela qual as coisas estão sendo negociadas. Ou seja, Daniel, eu venho falando sobre isso aqui há semanas. Tem essa proposta aí, né, que foi apresentada lá pelo Steve Witkoff, sobre um cessar-fogo, a possibilidade, mas as indicações todas levam para um espaço, Daniel, no qual não há nenhuma possibilidade desse acordo sair, pelo menos por enquanto. O Netanyahu não quer, o Hamas também não está lá muito afim, né? O Hamas ele quer outra solução, outra coisa completamente diferente de um acordo de cessar-fogo. Então, Daniel, é melhor não criar nem muita expectativa, porque esse acordo, por enquanto, não vai sair, ainda mais quando o Netanyahu está na Casa Branca, se encontra com o Trump e encontra ali todo o respaldo para tudo aquilo que o Netanyahu pensa sobre a faixa de Gaza e sobre a estabilidade no Oriente Médio. Tanguy, no dia de hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu uma decisão judicial de uma juíza da Califórnia que impedia o governo Trump de realizar demissões em massa em agências federais. Na prática, o que acaba acontecendo é que o Trump volta a ter ali espaço, volta a ter a possibilidade de fazer essas demissões. É importante registrar, inclusive, que nessa semana o Trump teve ali no fogo cruzado por conta das enchentes no Texas e que essas enchentes não teriam sido adequadamente previstas e, consequentemente, você não teria adotado medidas precaucionais adequadas por conta justamente desses cortes que foram feitos pelo governo Donald Trump. Enfim, é uma vitória para ele, porque ele passa a ter mais espaço para fazer essa reorganização e para esse enxugamento, se assim ele considerar que deve fazer. É interessante observar porque nós tivemos ali a Big Beautiful Bill aprovada há poucos dias e o Trump acabou aumentando ali muito o déficit americano através daquela lei e certamente ele vai aproveitar esse ganho de poder para, de alguma maneira, cortar despesas e tentar, de alguma forma, enxugar a máquina, mesmo que isso seja feito, como tem sido até agora, de maneira meio atabalhoada, sem muito planejamento, sem muito cuidado, em relação a determinadas políticas públicas nos Estados Unidos. É claro que ele tem todo o direito de levar adiante uma agenda de enxugamento da máquina, ele prometeu isso na campanha, mas me parece que, idealmente, deveria haver ali um certo cuidado sobre como isso deve ser feito, como outros presidentes americanos, aliás, já fizeram no passado. Ele não seria o primeiro presidente americano a fazer enxugamento da máquina federal, mas os presidentes anteriores tomavam ali um certo cuidado para que as coisas não fossem demasiadamente desorganizadas. Aliás, por a gente falar em crise climática, Daniel, teve outra na Grécia, né? A Grécia também está se movimentando por conta da onda de calor absurda que está tendo na Europa nesse momento. Pois é, a Grécia ela enfrenta sua segunda grande onda de calor na temporada, né? As temperaturas estão chegando ali a 41 graus e você acaba tendo até uma sensação mais alta por conta da elevada umidade que várias regiões da Grécia têm apresentado.
Com isso, nós temos agora pausas obrigatórias no trabalho ao ar livre. Quer dizer, o trabalho ao ar livre passou a ser considerado na Grécia como algo perigoso para a saúde, né? A famosa Acrópolis, por exemplo, de Atenas, está sendo encerrada no horário ali no meio do dia, por algumas horas, justamente para proteger visitantes e funcionários dos riscos de insolação. E a gente está tendo ali também atividades sendo interrompidas em diferentes regiões do país, no centro da Grécia, nas ilhas, no Peloponeso. Aliás, existe essa obrigatoriedade por parte do governo, então a fiscalização está sendo feita e você pode ter multas de até 2.000 euros por empregado em caso de descumprimento, ou seja, se você mantiver os seus empregados trabalhando ao ar livre no momento mais agudo ali de calor do dia. É algo que chama atenção, né? A Europa está passando por uma onda de calor muito severa, particularmente ali os países do Mediterrâneo. Não é exatamente uma novidade, existe também o temor em relação ao risco de incêndios, porque, aliás, isso volta e meia tem acontecido no continente europeu. E a Europa, ao contrário, de repente, de outros países do mundo, não tem exatamente uma infraestrutura, principalmente ali no sul, para o enfrentamento de temperaturas tão altas. E isso também coloca ali em risco as pessoas, coloca em risco a vida das pessoas em algumas situações. E, claro, é mais um sinal das mudanças climáticas e do aquecimento que o planeta tem enfrentado ao longo dos últimos anos. Quem diria, né, Daniel Souza? Porque as pessoas podiam ter avisado, né, que isso poderia acontecer, mas nunca houve, né, um aviso Parece que de que essas coisas avisaram. poderiam acontecer. Ah, avisaram? Parece Puxa vida. parece que tem avisado aí há algum tempo. Caramba, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, enchente no Mas não foi Texas e agora... surpresa. Não foi surpresa. Tava previsto assim, né? Mas enfim, acharam que podia esperar um pouco mais, mas já chegou. Daniel Souza, eu queria falar sobre Emmanuel Macron. Macron foi o primeiro chefe de Estado da União Europeia a discursar no parlamento britânico desde o Brexit, né? Então, quando a gente fala sobre discursar no parlamento, né, normalmente o indicativo, foi exatamente o que aconteceu nessa visita do presidente francês a Londres, de uma visita de Estado. Visita de Estado é um pouco diferente daquela visita de trabalho, né, Daniel? Quando o presidente ou o primeiro-ministro faz uma visita ali, encontra com, né, o seu colega, né, naquele outro país. Quando a gente fala sobre uma visita como essa do Macron a Londres, né, que está acontecendo ao longo desses dias agora, é uma visita de Estado pelo fato de que há, claro, o encontro entre o presidente da França e o primeiro-ministro britânico, né, os dois líderes do executivo, mas também a família real, ele discursa no parlamento, né? Então Macron foi o primeiro líder europeu a discursar no parlamento desde o Brexit, né, que foi votado em 2016 e foi concretizado no ano de 2020. E me parece, Daniel, que essa visita ela também tem que ser lida como uma reação à mudança da política internacional a partir da volta de Donald Trump ao poder. Ele basicamente falou, Daniel, ele falou isso discursando no parlamento, que França e Reino Unido devem combater a dependência excessiva com relação aos Estados Unidos e à China. Essa é uma fala muito interessante, né, Daniel? Porque até pouco tempo atrás, os britânicos, por exemplo, não iam nem querer ouvir falar nisso, né? Assim, dependência com relação aos Estados Unidos, você imagina. Então, falar de uma dependência excessiva da Europa, por exemplo, com relação à China, já é um lugar comum, né? Ele já fala isso há bastante tempo, a China é um problema e tal, mas entra no discurso francês em Londres, você falar também sobre a necessidade de tomar cuidado com uma dependência excessiva com relação aos Estados Unidos. Então ele propôs uma série de medidas para diminuir o risco que as economias europeias encontram, principalmente em áreas estratégicas. Ele falou assim, olha, França e Reino Unido e Europa, de uma forma geral, têm que encontrar uma série de soluções para desafios relacionados à defesa, à migração, questões climáticas, né, relacionados a questões de comércio. E aí, abro aspas, né, mais uma vez ele falando no parlamento, devemos mostrar que nossa aliança pode fazer a diferença lado a lado, ombro a ombro, né? Então é aquela velha imagem, Daniel, que foi mostrada tantas vezes já, que tem os países com os quais a gente pode contar. A gente pode contar, o Reino Unido pode contar com a Europa, pode contar com a França e vice-versa.
Como foi uma visita, Daniel, que foi uma visita de Estado, o Macron se encontrou também com o rei, né? Com o rei Charles, aliás, com quem ele tem uma relação antiga, uma ótima relação. Encontrou também com o príncipe William, com a Kate Middleton, né? A esposa do príncipe William. E ele, inclusive, soltou uma frase, Daniel, que pareceu que ele quis fazer uma piadoca ali, mas que teve um fundo histórico muito interessante. Ele disse o seguinte: nós na França adoramos a monarquia, desde que ela não esteja na França. Né? Nesse momento eu imagino que tanto o rei Charles quanto o príncipe, né, Daniel, tem engolido em seco, né? Acho que eles entenderam qual foi a referência que ele quis fazer aí, uma guilhotina, alguma coisa assim, né? Não pisando na França, tá tudo bem. Mas nós tivemos também, Daniel, acordos relacionados, por exemplo, a investimentos. A EDF, né, que é a estatal francesa de energia, prometeu, nessa visita do Macron, investir 1,1 bilhão de libras esterlinas na construção de uma usina nuclear no leste da Inglaterra. Então, olha, se a questão energética é um problema, a França tem muitas usinas nucleares, né? Enfim, então é uma possibilidade a França fazer um investimento como esse. E nós tivemos, inclusive, algumas parcerias assinadas relacionadas à questão cultural. A França, por exemplo, vai emprestar para exposições, enfim, para exploração no Reino Unido, a tapeçaria de Bayeux, né, que foi levada pela França da Inglaterra, então vai ser emprestada, e o Reino Unido vai enviar tesouros anglo-saxões e vikings à França, também provavelmente para exposições por aí. Falando também sobre questões relacionadas à migração, o que pode ser feito e tudo, mas me pareceu, Daniel, uma visita que também vem exatamente nessa brecha. A partir do momento em que os Estados Unidos não dão tanta importância para o Reino Unido, não dão tanta importância para a Europa, a França, aliás, é uma coisa que a França historicamente sempre fez. Olha, os Estados Unidos nem sempre merecem a nossa atenção, a nossa confiança, podemos construir relações de outras maneiras. Então, bastante interessante a visita do Macron ao parlamento. Naturalmente, teve uma longa conversa com o rei, mas também com o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, Daniel. Tanguy, podemos ir para a geleia da Shakira de hoje? Tem relação, né, Daniel Souza? Ah, tem total relação, Tanguy. Você sabe que o casal, né, Emmanuel Macron e Brigitte Macron, chegaram ali ao Reino Unido e tal, o Macron desceu na frente da aeronave e a Brigitte veio atrás e o Macron estendeu a mão para ajudar a Brigitte. Brigitte ignorou solenemente e preferiu segurar no corrimão. Achou que o corrimão era mais seguro do que a mão do Macron. Ficou ali um climão, Tanguy. Isso repercutiu bastante na imprensa inglesa. Então, o Macron foi para lá fazer essa visita, mas o pessoal queria mesmo saber da fofoca. Da fofoca entre Brigitte e Macron. Será que eles estão estremecidos? Será que há algum problema neste casal? Porque a gente sabe que não tem muito tempo a Brigitte deu aquele tabefe. Podemos colocar assim, né, Tanguy? Podemos. Quando dá uma houve aumentadinha, mas funciona. Quando houve ali a abertura da porta do avião presidencial, ela houve ali esse flagra dela dando um tabefe no Emmanuel Macron. Então temos aqui mais um capítulo desse contexto do casal, do primeiro casal ali da França, agora em visita ao Reino Unido. Então parece, Daniel, que ninguém falou sobre o discurso do Macron no parlamento, ninguém quis saber do rei, ninguém quis saber de nada disso. O que interessou foi que a Brigitte Macron segurou no corrimão e não na mão do Macron, é isso? Pelo menos no Daily Mail, que é aquele que eu acompanho com mais proximidade. Perfeito, perfeitamente. Daniel Souza, dessa maneira a gente vai chegando aqui ao fim desse episódio. Um prazer estar aqui mais uma vez, a gente agradece muito a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está aqui junto com a gente todos os dias. Fazer o Petit Jornal dá muito trabalho, né? A gente se esforça muito para fazer isso aqui todos os dias e é um prazer contar com a sua ajuda, né? Contar com a sua contribuição, contar com a sua participação. Você pode ajudar a gente de muitas maneiras. Por exemplo, verificando, dá uma olhada aí, por favor, dá uma olhada. Se você já, por exemplo, está inscrito no canal do Petit Jornal no YouTube, isso é uma grande maneira de ajudar o Petit Jornal. O Petit Jornal, aliás, tem um canal de cortes. Acessa lá, se inscreve também no canal de cortes do Petit Jornal no YouTube. Você pode dar like nas nossas lives, deixar um comentáriozinho lá, 5 estrelinhas, né, lá no programa que você utilizar, no aplicativo que você utilizar para ouvir o nosso podcast. Tudo isso ajuda demais a gente, além da possibilidade de você se tornar apoiador do Petit Jornal. Na descrição desse episódio tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Acessa lá, apoia o Petit Jornal da maneira que você puder, da maneira que você se sentir melhor. Para a gente já vai fazer muita diferença para a gente manter o nosso projeto.
O Tanguy falou sobre os apoiadores e registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos o nosso agradecimento. E dentro dessas alternativas que o Tanguy citou, nós temos o Pix, tem a chave Pix no descritivo desse episódio, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você viu no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.